Ô Sara, qual foi. Você fez aquela pergunta para o Lula em Londres. Inclusive, alguns jornalistas de direita disseram que foi combinado. Como é que chegou aquele momento? Você já estava na campanha, você é jornalista também, além de advogada, estava na campanha pela libertação da Assange, mas conseguiu fazer uma pergunta central. Foi a última pergunta de uma coletiva. A gente nem estava esperando mais pergunta. A hora que você subiu, conseguiu o microfone e fez a pergunta. Como é que você chegou lá e qual foi a sua reação diante da resposta do Lula? Bem, nós sabemos que toda vez que o Lula acerta, correndo um risco, a ultradireita vai gostar de falar que houve uma combinação, de que aquilo foi para que ele fizesse ponto. E eu posso dizer que foi muito difícil pegar aquele microfone naquele momento, porque eu tinha que concorrer com Rede Globo, eu tinha que correr com TV Cultura, com jornalistas renomados. Então, foi uma grande insistência até que eu conseguisse fazer aquela pergunta. Foi muito difícil, quanto é que eles abriram a exceção para que eu fizesse. Fui a última a pegar o microfone, ou a penúltima, acho que eu cheguei a ser a última mesmo. E foi extremamente difícil entrar, tudo. E, e no momento em que eu tive o microfone nas mãos, eu senti um certo medo de perguntar aquilo, porque eu sabia do significado da pergunta. Eu sabia que em solo inglês, no dia da coroação do rei Charles III, onde o Lula tinha acabado de dar as mãos para o primeiro-ministro britânico, que aquela pergunta ia colocar ele numa situação difícil. Mas eu acho que o Lula é um grande líder E mesmo. A que situação é difícil. podia no final, vamos supor que ele falar, não posso falar, não quero falar disso agora, seria Claro, péssimo para a campanha do Wikileaks se ele tomasse essa decisão, né? claro. Então, eu acho que naquele E momento, enquanto chefe assim, de Estado, Sara, eu só vou fazer aqui o advogado do Lula, não sou, mas vou brincar aqui disso. Enquanto chefe de Estado, era uma posição que ele podia tomar e ninguém recriminaria ele por isso, certo? não, eu acho que era uma posição difícil. Em solo inglês, uma declaração falando que o Assange era um preso político do Reino Unido era um confronto geopolítico. E, para mim, eu sabia disso. E, para minha surpresa, o Lula falou com todas as letras tudo que tinha que ser falado, onde estava a imprensa, que defende a liberdade de expressão, que proclama em verso e prosa a democracia. O Reino Unido tem aqui um preso político. Passou da hora do Reino Unido se libertar dar a liberdade para esse preso político. Isso é uma perseguição política. Então, foi de extrema coragem, foi um embate geopolítico quando o Lula dá aquela resposta. Foi um momento de grande virada dentro da campanha. Você falou do Lula, mas além do Lula, no governo brasileiro, havia apoio, por exemplo, do Itamaraty à libertação do Assange? Quem mais participou, digamos, internamente dessa construção da liberdade do Assange da parte do governo brasileiro? Haroldo, se você me permite, eu vou contextualizar um pouco essa pergunta sua, que é muito importante, que fala sobre o papel da diplomacia brasileira em libertar o Assange. Eu, participando internamente dessa campanha, não tenho a menor dúvida que o Brasil teve um papel, ainda que indireto, absolutamente protagonista da liberdade de Assange. Absolutamente protagonista, e a América Latina também. O que acontecia? A campanha, não existia apoio político a Assange nos Estados Unidos e na Europa, nenhum. O Assange era um lixo tóxico, uma figura morta, ninguém queria colocar a mão e falar politicamente daquilo que poderia custar mandatos. Até que, num determinado momento, o editor-chefe do Wikileaks decide, com várias viradas eleitorais na América Latina, o Gustavo Petro ganha ali na Colômbia, o Lula tinha saído do seu encarceramento, vencido uma guerra híbrida e estava prestes, podia virar presidente do Brasil, ele decide fazer um tour pela América Latina. Existia muita resistência interna dentro da campanha para que esse tour acontecesse. Eles achavam que o engajamento deveria acontecer apenas com os países da perseguição, mas o editor-chefe tinha, acho que talvez, a compreensão
e a intuição de que um novo mundo estava surgindo e que ali poderia se ter um apoio político pela primeira vez. Então, nós conseguimos, o Gustavo Petro nos recebe o Wikileaks, e é o primeiro chefe de Estado que recebe o Wikileaks. O presidente López Obrador, do México, já tinha recebido a família do Assange, mas veja, existe um conteúdo muito diferente entre receber uma família de um preso político, por razões humanitárias, e receber o Wikileaks. Receber o Wikileaks significa proclamar Assange um preso político. É uma declaração de chefe de Estado a respeito de políticas externas. Então, é um embate diplomático que acontece aí de alguma forma. Pode ser, dentro da diplomacia, é lido possivelmente assim. Então, logo depois, o presidente Lula recebe o Wikileaks. Um dia depois que o presidente Lula nos recebe ali, que foi aquela foto que você mandou, o primeiro-ministro australiano, pela primeira vez, vai ao parlamento australiano e declara em público de que a perseguição do Assange já tinha ido longe demais, que ele até achava que o Assange não deveria ter feito o que fez, mas que já estava virando um problema doméstico para a Austrália nas relações com o seu aliado, estou parafraseando, o seu aliado ali. Então, foi um dia depois que o Lula falou, eu diria que isso não é uma coincidência. O Lula é um grande líder mundial. Depois nós tivemos o Lula, a nosso pedido, entregando a carta da Estela ao Papa, que 3 dias depois a recebe. Até então, isso não era esperado. Houve essa pergunta em solo britânico ao Lula, que a gente fez, que também foi outro marcador de águas, e a diplomacia brasileira entende que Assange precisava falar, que Lula precisava falar de Assange numa tribuna internacional e escolhe nada mais e nada menos do que a Assembleia Geral da ONU, onde Assange e um chefe de Estado falam por primeira e única vez de que Assange era um preso político e que aquilo não poderia seguir como estava. Isso foi o Itamaraty, junto com o presidente Lula. Então, a relação exterior do Brasil coloca aí de forma corajosa os pingos nos is. Nenhum outro fez isso. Até mesmo a Austrália trata o Assange como alguém que fez algo errado e que só estava já cansado, a fatiga do caso Assange. É isso que a Austrália declara até hoje. Eles estão fatigados internamente com o caso Assange. Não valia a pena as relações entre a Austrália e Estados Unidos ficarem com esse problema aí no meio, que era o caso Assange. Mas nunca, apenas a diplomacia brasileira foi a única que colocou o Assange como preso político. Eu estou aqui com alguém que está fazendo alguma coisa aqui, algum vizinho. Então, foi um marcador de águas. Continua. Foi um marcador de águas o papel brasileiro do presidente Lula, que é um líder multipolar. Quando o Lula fala, o mundo ouve. Ele é capaz de conversar desde com Xi Jinping, Putin, Rishi Sunak, o rei Charles III, Angela Merkel, lideranças africanas. O Lula tem realmente um papel de representante do mundo multipolar muito único. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando o Lula tem a coragem de ir ao palco internacional e falar que o que acontecia na Palestina era um genocídio, aquilo encorajou e abriu espaço para que, então, o genocídio na Palestina fosse reconhecido. É muito importante nós, como brasileiros, ter noção da nossa importância no mundo, nesse novo mundo diplomático que está nascendo, esse novo mundo, seja multipolar, ou como queira chamar, onde a hegemonia americana está se despedaçando, onde a hegemonia europeia está se despedaçando junto com as suas democracias. E então eu pergunto, alguém pergunta, né, Eliara, se o Assange sabe do apoio de Lula? Claro que sabe, ele sabe de todo o apoio do Lula, ele sabe de cada uma declaração do presidente Lula, todo mundo da campanha está absolutamente consciente do que foi o papel do Lula. Isso sempre foi comunicado, eu nunca agi de forma contrária à campanha, então existe uma total consciência. E, claro, depois que o Lula nos recebe, Cristina Kirchner, Alberto Fernandes,
Luiz Arce na Bolívia, e o Obrador, que no início não queria receber o Wikileaks, muda de ideia. E o recebe sem câmeras, depois libera para o público. Então, eu não tenho a menor dúvida, eu vi isso acontecer de dentro, uma campanha que estava morta, uma campanha que estava sem fôlego, que não decolava, que estava resignada, frustrada, que só colhia derrotas, de repente ganha um momento e as coisas começam a mudar.